Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. A gente vai estar passando algumas demandas para vocês da segunda formação que nós tivemos com alguns membros também da comissão. A gente participou, eu, Glória, Beirinha, Deveiro e Jeane. A gente participou no dia 17 de maio, não foi, gente? Foi no dia do meu aniversário. Eu estava lá, em formação também, né? 42 de março. Sermos, né, orientados para a gente estar dando continuidade a essa avaliação do PNE. Daqui a pouco a gente vai mandar uma massa, certo? Aí de início a gente vai fazer apresentar uma mensagem aqui, depois a gente vai começar a dividir em grupos. E o Zé, como tal, daqui a pouco a gente conversa mais detalhadamente, que foi da primeira encontro que ela não pôde vir. E muitos outros que não puderam também comparecer, mas todos foram convidados. Vou estar apresentando, quem não veio no primeiro momento, vou estar dando para vocês o classificador que tem as duas portarias, da comissão técnica e da comissão coordenadora, né? Quem são os membros e que representatividade cada um tem no CNE, ou no PNE, certo? Então, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia! Bem, primeiro bem-vindo a todos, né? Desejar uma manhã, acho que prazerosa para todos nós. Dizer assim, da importância desse momento, né? A gente vai ter um vídeo ali que vai falar um pouco sobre cidade educadora, qual o nível de reflexão, né? Acho que esse momento de tanto para o NAUFA, que é um grupo de pesquisa em alfabetização e letramento, que a gente instituiu no ano passado, e esse ano a gente vai procurar os membros, então as pessoas vão estar chamando, foram chamadas, e a gente vai estar ali expondo o que é, quanto também como o PME, que são duas instâncias que fazem parte da educação e que elas é que vão estar aí um pouco direcionando e junto com aquilo que a Secretaria já traz como perspectiva de educação, nos orientando e nos colaborando. Dito, regulamentado, colocado no papel. E é isso que às vezes incomoda, né? E é isso que às vezes atrapalha, porque são tantas as prerrogativas para se colocar, que nós nos deparamos com a burocracia, né? A burocracia que hoje a gente pode enxergar, né? Que está aí nesse mundo de lamas, né? De um país desacreditado mundialmente para o nosso Brasil. E o que dizer desse nosso aspecto também, da nossa cidade? Também está aqui, nós temos um plano que muitos poucos conhecem, que muitos poucos colocam em prática e que não tem muita perspectiva, né? Porque se faz, embora tenha uma demanda de tempo, se faz para atender uma regulamentação na lei, mas na praticidade, né? E isso de uma análise superficial que a gente já fez aqui no nosso primeiro encontro, a gente percebe quantos equívocos, quantos erros. E ali, a partir do momento em que eu tenho a preocupação de fazer bem feito a minha parte, porque esse é o grande difícil, talvez o maior desafio e é difícil fazer, a preocupação está no outro. E aí eu diria que eu tenho que ter a preocupação comigo mesmo. Eu tenho que fazer o que me cabe, fazer bem feito. Enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto vereador, enquanto assistente, enfim, enquanto secretário, enfim, cada um precisa fazer bem feito. Não para agradar quem está no poder, mas para salvaguardar o seu nome, o seu profissionalismo. Eu acho que esse é um desafio, né, desse trabalho, tanto do NAUFA quanto do PNE, né, que estão interligados no caminho sozinho, está justamente o que fazer, mas pensando no nosso desafio, enquanto pessoa, tem que fazer bem feito. Para amanhã, não para ser grande, enraizado como grande feito, não. Mas eu fiz porque o nosso município, a nossa área de atuação precisava ser feita. Eu acho que esse é um desafio que o vídeo traz, né? A partir do momento do lixo, do respeito, enfim, outras situações que aparecem. lembrando que todos nós somos capazes, né, de deixar nossa contribuição, né? Não é o que a gente está aqui. Acho que, para mim, de tudo que vocês colocaram, acho que todas as falas são válidas. E eu acho que o vídeo é bem provocativo. Ele traz uma provocação muito grande no sentido de que a gente precisa nos refletir, pensar nas nossas ações enquanto ser social. Porque, acima de tudo, a gente tem um compromisso ético, sabe? O lugar da ética tem que ser ocupado dentro do espaço em que a gente está, enquanto sujeito pessoal, profissional, enquanto cidadão. E eu acho que uma coisa que ele traz para provocar é a importância da mobilização social. Que às vezes nós nos colocamos sempre como sujeito passivo da situação. O Brasil está assim, não é isso? A gente vê a realidade atual, a gente não tem como fugir dela no nosso discurso, né? O Brasil está assim, é porque o povo brasileiro
mobiliza e a gente não se coloca enquanto povo no momento que a gente dita o povo brasileiro na terceira pessoa. Então é sempre alguém que é responsável. Então assim, nunca somos nós. Então assim, o Brasil está assim porque nós, às vezes, nos acomodamos e a gente termina não sendo ser, entendendo que a democracia ela perpassa por uma coisa que não é só o voto. A democracia ela precisa ser participativa. Ela precisa ser uma democracia onde a gente participa, onde a gente não só regulamenta e pensa no PNE ou no NALFA a nível de cumprir uma burocratização, uma regulamentação de lei, mas ela precisa ir além, que é pensar que o que está aqui no documento, ele precisa ser materializado. E o nosso papel enquanto conselho, enquanto representante do PNE, enquanto representante do NALFA, é pensar no monitoramento, na avaliação, na execução, na proposta porque a gente tem que dar os encaminhamentos. A partir do momento que a gente vai lá, monitora, na primeira reunião do PNE, por exemplo, a gente estava discutindo e vindo das metas do que nós cumprimos e que nós não cumprimos, e reorientando datas, possíveis datas para colocar. Então a gente precisa fazer esse papel de monitorar, ver aquilo que foi colocado no documento, no que tem que vir como proposta de educação, que vir como melhoria para um trabalho de educação, e pensando que o trabalho da educação ela tem que ter uma qualidade que perpassa não só pelo salário, mas são as condições de trabalho, são os materiais, é a questão da estrutura física, é a logística, é as condições que eu dou, é o conhecimento, é se eu garanto a formação continuada e tantas outras coisas. Isso tudo está sendo cumprido no PNE, de que forma isso está sendo cumprido, o que foi que se conseguiu dar conta, o que não conseguiu. Porque às vezes é muito cômodo para nós. E eu, assim, enquanto secretária, eu tenho que pegar o meu papel agora de secretaria, e às vezes eu não sou cobrada enquanto meu lugar de supervisão, eu estou ali no meu cômodo, e quando a cobrança ela vem, ela te possibilita pensar, não, agora eu preciso dar conta, porque a sociedade ela também está cobrando. E os órgãos públicos, eles são assim, sabe? Se a gente não quieta, se a gente não provoca os órgãos públicos, eles não se mobilizam. E aí esse momento aqui de pensar o NALFA, pensar o PNE, a gente traz muito na provocação mesmo de pensar qual o papel de nós que vamos aqui estar integrando um grupo, pensando em um grupo de pesquisa, em alfabetização e letramento, e esse grupo ele vai ter que dar os encaminhamentos aí de pensar como é que essa alfabetização do município ela tem que acontecer, de que maneira ele vai garantir uma formação continuada, como é que ela vai pensar a questão da logística, como ela vai pensar, ela pode propor uma prerrogativa para pensar avaliação de rede, porque a rede não tem um instrumento avaliativo, a gente só tem as avaliações externas. E as avaliações externas, elas, por exemplo, ela não alcançam a nossa turma multiferiada. Então, a nossa turma multiferiada é uma coisa que a gente se deu conta no ano passado, ela termina não sendo, ela não traz o panorama do que é o município, porque a gente tem que ficar muito com a seriação. Então, como é que esse instrumento avaliativo ele pode ser feito? Quais são as prerrogativas, uma vez que a gente avalia, que a gente identifica os pontos que a rede traz como positivo e aquilo que a rede precisa reorientar e fortalecer? Qual que é que a gente pode encaminhar para sugerir a Secretaria de Educação, para sugerir o CNE como órgão regulamentador? Então, esse é o papel da gente. O que é que a gente pode também estar pensando aí junto com a equipe do PNE, que está aí avaliando e monitorando esse PNE, que pode ser trazido como urgência para poder, dentro daquilo que vai ser prioridade a cada ano, no ano de 2017, no segundo semestre, ou em 2018 para 2019. Então, essa é a nossa responsabilidade. E aí, pensar também que o nosso lugar, né, infelizmente, eu acredito que a gente tenha muitas pessoas com conhecimento, mas falta exatamente esse comprometimento. E para a gente é um sofrimento, às vezes, na hora que a gente tem que montar uma equipe, que a gente tem que buscar pessoas de lá fora. Só com uma ideia, hoje, todos nós que estamos aqui, hoje tem pessoas que estão no grupo do PNE, que estão no grupo do NALFA, porque a gente termina não tendo com quem articular, é sempre os mesmos sujeitos. E aí o papel do conselho também, e de nós também, é pensar que a gente precisa ampliar esse número, sabe? Chamar outros, convidar outros, porque a participação, a mobilização, ela também perpassa por isso. Por convencer, né, trazer sobre a importância de contribuir, de pensar que o que a gente traz como prerrogativa, a gente não muda a sociedade sozinho. A gente depende do outro, da mobilização e da participação para que a gente mude. Então não adianta dizer o que é que está errado se a gente não participa. Aí a gente tem a crítica indestrutiva, né, e não a construtiva. Ela aqui em 2014, deu início em 2014,
finalizando 2015, que teve audiência pública, acho que muitos de vocês participaram, foi passado pela Câmara, né? Os membros vão receber aqui uma xerox para a gente estar analisando essas metas. Qual o nosso papel enquanto comissão coordenadora e comissão técnica? Existem duas comissões. A comissão técnica, que é a comissão dentro da secretaria, que é composta por mim, por Virginia e por Gilvan, né? Onde a gente vai estar, estamos, né, organizando toda a documentação referente ao PME, né, portarias, decretos, documentos emitidos pelo MEC que a gente baixa, né, faz as impressões, inclusive já tem a gente deu o nome de portfólio com toda a documentação aqui, né? E a coordenação coordenadora, né? A gente tem esse ano de 2017 para fazer o monitoramento e a avaliação do PME. Nessa última encontro, assim, a gente ficou assustado, não foi, Jair, mas com ele, porque assim, é muita coisa para a gente avaliar no PME. Não é só as metas, mas o PME, né, do início ao fim. Então, esse PME vai poder fazer a operação, porque a gente organizou o PME a partir do PME, que é o nacional, e o PEE, que é o plano estadual, né? Então, todos estão dentro do nosso PME, que a gente tem retratado no plano estadual, né, que é o ensino médio, e o nacional também, essas metas são retratadas no plano nacional. Então, algumas metas que estão lá no plano nacional não estão no nosso plano. Então, a gente tem que fazer algumas documentações aí, a gente vai dar citando enquanto secretaria, né, algumas informações, algumas orientações que o coordenador, né, do polo, que é Luiz Argolo, que esteve com a gente na jornada pedagógica, ele, que é o organizador do polo, né, nós somos parte desse